Glória a Deus. Amor, vê se conectou aí. Entra aí no... Uma campanha. Conseguiu entrar aí, esposa? Entrou, Vitória? Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar? Já iniciamos. Não, o portão pode deixar assim por enquanto. É que se alguém entrar, não faz aquele barulho. Daqui a gente vai olhando. Amém? Tem os irmãos aí que vão assistir pelo YouTube. Os irmãos já vão dando um like aí, para poder levar para mais pessoas aí esse ensino. Vamos orar? Feche teus olhos, em nome de Jesus, fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor, nós estamos aqui nesta noite para aprender do teu Espírito Santo. Como o Senhor Jesus, ó Pai, falou na tua palavra, obrigado, Senhor, por esconder estas coisas dos entendidos e revelar aos pequeninos. Nós estamos aqui para aprender da tua palavra e nós pedimos que o teu Espírito Santo, que nos capacita, que nos habilita, venha, meu Deus querido, cada dia mais nos fazer sábios, ganhadores de alma para o teu reino. Senhor, nós estamos aqui reunidos em teu nome e o que nós estamos aqui fazendo, meu Pai, é podendo crescer um pouco mais no conhecimento e na graça. Pedimos que o Senhor, em todo momento, em todo tempo, seja glorificado, porque a nossa intenção é que o nome do Senhor seja glorificado, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça e apareça através de tudo aquilo que está sendo falado, tudo aquilo que será falado. Não estamos aqui com nenhuma pretensão, meu Pai, de dizer aquele que sabe mais ou aquele que sabe menos, mas nós somos todos alunos, estamos aqui para aprender com o Teu Espírito Santo. Senhor, fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Vou pedir para os irmãos abrir aí a sua Bíblia no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 1, do verso 26 em diante. O áudio está saindo bem? Gênesis capítulo 1, verso 26 em diante. Hoje é a nossa terceira aula, né? Nossa terceira aula com o tema, o chamado de Abraão. Chamado de Abraão, amém? Nós estamos acompanhando aí o plano da salvação, né? Nas duas aulas anteriores, a primeira aula foi de introdução, a segunda aula já foi iniciando aí o plano da salvação, e hoje nós iremos caminhar um pouco em cima daquilo que está na lousa, aquilo que está no painel, levando em consideração que nós vamos permanecer falando sobre o chamado de Abraão. Por que o chamado de Abraão é tão importante para nós? Porque a Bíblia diz que Abraão, ele é o pai da fé, né? Abraão foi a primeira pessoa que exerceu a fé. E agora, hoje, através da fé, nós somos chamados de filho de Abraão, né? E a fé, irmãos, a fé, ela tem que estar baseada naquilo que Hebreus capítulo 11 diz. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, a nossa fé ela não pode ser oscilante, a nossa fé tem que ser uma fé inabalável. Entrou dúvida, não tem fé. Abacuque já disse, e o justo viverá pela fé. Então nós vamos trabalhar em cima do chamado de Abraão. E os irmãos vão ver que aqui tem muita coisa que vai ser útil para que nós possamos continuar aí o plano da salvação. Porque o plano da salvação, se a gente não pegar isso daqui agora, a gente vai ficar perdido aí no que diz respeito ao plano da salvação. A gente vai ler algumas referências bíblicas. Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28, Gênesis capítulo 5, do verso 1 ao 3, Gênesis do capítulo 9, versículo 1, Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 19, e aí nós temos por base Efésios capítulo 1 e Hebreus capítulo 1. Então, Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Está escrito assim: E disse Deus,
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Até aí tudo bem? Agora vamos Gênesis capítulo 5. Eu vou ler esses textos com os irmãos, depois nós vamos só citando, não vamos precisar ficar, toda hora abrindo, então a gente faz essa leitura inicial. Gênesis capítulo 5, verso do 1 ao 3. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Amém? Agora capítulo 9, 2 folhinhas para frente aí. Capítulo 9. E aí a gente vai ver aqui, algo que está acontecendo aí no percurso da queda do homem. Gênesis capítulo 9, o verso de número 1, está escrito assim: E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra, sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, a vossa mão não os entreguei. Amém? Amém. Ou melhor, a vossa mão os entregueis. A tradução dos irmãos estão assim? Isso, a vossa mão os entregueis. Amém? Até aí os irmãos pegaram tranquilinho? Leitura? Os irmãos perceberam alguma coisa diferente nessa leitura? Perceberam? Que no capítulo 1, verso 26 e 28, primeiro, Deus, ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem. Só que no capítulo 1, no verso 26, a gente encontra algo aqui que, para nós, é muito útil. Porque quando fala de imagem, fala no singular. Imagem, singular. Mas quando ele fala façamos, ele fala no plural. Então nós podemos entender, irmãos, sem forçar muito, aqui já uma base para a Trindade. Deus falando façamos. Para os anjos? Não, Deus não pede conselho para anjo. Anjo é criatura. Deus é soberano. Se ele está criando um diálogo, ele está criando esse diálogo com Deus. O Pai falando com o Filho e com o Espírito Santo. Um Espírito, 3 almas, essa é a Trindade. Então, a imagem é singular, porque dentro da Trindade já tinha um, que seria a imagem que Deus iria pegar por modelo para criar a humanidade. É claro que hoje a gente não vai ter tempo para poder falar sobre isso, mas quando a gente Provérbios já revela, que a sabedoria brincava com os filhos dos homens. E o próprio livro de Provérbios ensina que sabedoria é Jesus. Jesus é a sabedoria. Então, fala que Jesus já brincava com os filhos dos homens na eternidade, irmãos, antes de tudo existir. Então, alguém desses 3 já tinha uma imagem. Toda vez que a gente tiver com dúvida em alguma coisa, 19, Jesus está sendo interrogado acerca do casamento. Os fariseus ali vão falar: Moisés deu a carta de divórcio. E aí, o que você fala? E Jesus vai apontar o princípio. Jesus vai dizer assim: mas não tem dureza de coração. Porque não tem pecado. Porque a essência do homem ainda não foi corrompida. Então, capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis e capítulo 3, nós vemos ali o modelo para ser seguido. Então, quando Jesus, no capítulo 19 de Mateus,
ele aponta para o princípio, ele está falando disso daqui, ó, de quando Adão e Eva foi criado. Você vai ver que Deus não é a favor, irmãos, Deus não é a favor de divórcio, Deus não é a favor de carta de repúdio. Tudo isso daí foi dado no Antigo Testamento por causa da dureza do coração do homem. Amém? Até aqui deu para entender, tranquilo? E hoje, pastor, irmãos, hoje nós não temos mais dureza de coração. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, né? Quando nós vemos a promessa e Deus vai trocar o coração de pedra por um coração de carne, está falando dessa dureza. No Antigo Testamento, eles ainda tinham desculpa. Nós não temos o Espírito Santo. Nosso coração não é quebrantado. O Espírito Santo só estava sobre algumas pessoas, sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profeta, né? Então, por causa da dureza do coração deles, Moisés viu a necessidade de dar uma carta de divórcio. Porque o povo tinha o coração tão duro, o povo era tão ruim, irmãos, que o povo poderia fazer assim: se eu só posso me casar, se essa daqui morrer, então eu mato ela. Entendeu? Então, quando você vê falando sobre repúdio, carta de divórcio, irmão, isso daí é coisa do Antigo Testamento para dar dureza do coração. Hoje, no tempo da graça, isso não é regra, não é aceitável, Deus não está nesse negócio. Então, quando a gente vê capítulo 1, Deus falando que fez o homem imagem e semelhança, nós vemos aqui o protótipo, nós vemos aqui o original, o que Deus determinou para o homem ser. Só que a gente leu capítulo 1 e depois a gente leu capítulo 5. Capítulo 5, irmãos, de Gênesis, já é a genealogia de Adão. Você vai ver que Adão, ele perde o que Deus deu para ele no capítulo 1. Porque Deus criou Adão à imagem e semelhança de Deus. Mas no capítulo 5, Adão começa a gerar segundo a sua imagem, a imagem de Adão. Agora não é mais imagem e semelhança de Deus, mas é imagem e semelhança de Adão. Como tem um ditado que diz que nada está tão ruim que não possa piorar, no capítulo 9 o negócio fica mais difícil ainda. O capítulo 9 está falando de Noé, e aí nós vamos ver que vai repetir algumas coisas do que Deus falou no capítulo 1, dizendo, capítulo 9, verso 1, e abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Até aí tudo bem. Mas o verso 2, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal. Opa, já não fala mais de domínio, fala de temor e de pavor. Irmãos, para a gente poder caminhar aqui com um pouco mais de segurança, eu coloquei aqui, ó, imagem e domínio. A gente precisa entender o que significa para nós, à luz da Bíblia, imagem e domínio, senão a gente não consegue caminhar, né? Quando a Bíblia fala que Deus fez o homem, imagem e semelhança, imagem é aquilo que é do lado exterior, é aquilo que nós vemos, é o refletor da semelhança. Semelhança é o que está dentro. Imagem e semelhança, a imagem, ela reflete aquilo que é semelhante. Deus colocou dentro do homem os atributos comunicativos para que o homem pudesse refletir através da imagem. Então, quando a gente fala, e Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança, é Deus declarando, eu coloquei os atributos comunicativos dentro do homem, semelhança. E isso vai ter que ser manifestado através da imagem. É por isso, irmãos, que a imagem ela tem a ver com o sacerdócio. A imagem tem a ver com o sacerdócio. Por quê? Deus não foi bênção para Adão, sim ou não? Deus foi bênção para Adão. Por quê? Porque Deus plantou um jardim e colocou Adão dentro do jardim. Um jardim que Deus plantou e que Deus fez crescer. Isso é bênção. Você colher onde você não plantou. Quando nós colhemos aquilo que nós plantamos, isso é lei da semeadura. É aquilo que eu falei no momento da oferta. Quer falar alguma coisa, Gabriel? É aquilo que eu falei no momento da oferta. A lei da semeadura, irmãos, ela não é tão bênção assim. Por quê? Porque a lei da semeadura, ela vale tanto para o ímpio como para o justo. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Seja ele crente ou seja ele descrente. Essa lei é estabelecida para todos. Então aí não é bênção, é consequência. A bênção é você colher onde você plantou.
Essa é a bênção. É quando nós colhemos aonde nós não plantamos. O sacerdócio fala disso. Deus foi bênção para Adão. E Adão era para ser bênção para toda a humanidade. Se Adão não tivesse pecado, a Bíblia ia falar de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, e a Bíblia ia para Apocalipse capítulo 21. Todo esse interim que acontece, a gente não ia passar. Talvez aconteceria uma outra coisa. Nós não sabemos dizer o quê, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza. Seria muito melhor do que o que nós estamos vivendo hoje. Então, Adão, ele perde esse sacerdócio. Você vê que Deus fala para ele, ó, você tem a minha imagem, você tem a minha semelhança, e você vai dominar sobre todos os animais. Por quê? Porque o sacerdócio, ele fala de governo, né? O sacerdócio reflete aquilo que Deus colocou dentro, e o domínio fala de realeza. Por isso que nós lemos lá no Salmo, o céu pertence a Deus, e a terra ele deu para os filhos dos homens. Por quê? Fala de realeza, domínio fala de realeza. Por isso que Jesus ele é rei dos reis, e senhor dos senhores. Porque nós também somos reis, irmãos. Nós somos um sacerdócio real, né? Nós somos um povo adquirido, nação eleita e sacerdócio real. Então nós fomos feitos reis, né? Então o domínio fala de realeza. E a imagem fala do sacerdócio, imagem e semelhança. Não tem como você refletir por fora aquilo que você não é por dentro. Por isso que quando a gente fala de sacerdócio, irmão, isso aqui é profundo. Quando a gente fala de sacerdócio, o sacerdócio está ligado com oferta. Você não vê Abraão oferecendo sacrifício antes dele entregar o dízimo para Melquisedeque. Porque só pode entregar sacrifício quem é sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote ele tem esse poder. Ninguém consegue ofertar diferente daquilo que é. É a forma que todos os dias. É por isso, irmãos, que quando Deus vai falar com o povo de Israel, Deus fala assim, olha, ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. Porque toda vez que você vai ofertar, Deus está denunciando em você como que está o seu coração. Porque ninguém consegue ofertar diferente daquilo que é. A maior prova disso é Caim e Abel. Caim ele vai levar a oferta, Deus rejeita a oferta de Caim e Deus rejeita Caim. Abel entrega a oferta, Deus aceita a oferta de Abel e rejeita e acerta Abel também. Porque só posso ofertar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Ninguém consegue ofertar diferente. Então o sacerdócio está ligado com isso. Então no capítulo 1, verso 26 e em diante, tem Deus fazendo o homem com imagem, semelhança e domínio. Até aqui os irmãos entenderam? Imagem, semelhança e domínio. Isso aqui é muito bom. É didático a gente ficar repetindo, irmãos, porque a gente consegue absorver melhor. Então, imagem fala de sacerdócio, semelhança é aquilo dentro de nós, é aquilo que reflete. A imagem serve para refletir aquilo que está dentro. É por isso que a árvore não é conhecida pelos dons, a árvore é conhecida pelos frutos. Irmãos, árvore que não produz frutos só tem imagem, mas não tem semelhança. E a semelhança é o Espírito. O Espírito, ele vai gerar o fruto. Por isso que o nome é fruto do Espírito. Então, como que eu sei que alguém é nascido da água e do Espírito? Pelos frutos. Sim. Oi? Perdeu. A prova disso é Gênesis capítulo 5. Que ele não consegue produzir a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 5, ele vai gerar seus filhos agora a sua imagem. E a imagem caída. Porque o homem caído, irmãos, o homem caído, agora ele está deficiente, ele está decaindo, né? Eu falei na outra aula, na semana passada, que Adão foi a única pessoa que começou o seu ministério no Santo do Santo. Todos depois de Adão, começam no pátio. É a ordem do tabernáculo. Pátio, lugar santo e Santo do Santo. Porque o único que começou no Santo do Santo, deu ruim. Aí ele começou no Santo do Santo, depois ele saiu para o lugar santo e depois ele foi para o átrio. Aí Deus olhou e falou, não, agora nós vamos arrumar isso daí. Agora todo o ministério vai começar primeiro pelo átrio,
vai alcançar o lugar santo, até que possa chegar no Santíssimo, né? Ou no Santo do Santo. Então o homem ele perde sim a imagem e semelhança de Deus. Capítulo 5 fala isso. Ele gera agora segundo a sua imagem. Nós só conseguimos gerar segundo aquilo que nós somos, né? Aí porque eu falo da oferta, né? Que ninguém consegue ofertar diferente daquilo que é. Aí o capítulo 9, ele perde também o domínio. Ele perde a imagem e ele perde o domínio. Perdendo a imagem e perdendo o domínio, ele sai... Sim. Esse domínio acho que passa para Satanás, né? É, assim, em parte. Porque Jesus fala, Jesus seria o príncipe desse mundo. Então, Satanás estava com autoridade sobre Sim. a terra. Quando Satanás ele se apresentou a Deus, Deus pergunta para ele, quem é que tu vem? De rodear a terra. Só que o domínio que foi dado para Satanás, ali, você vê que esse domínio aqui que Deus está dando é o domínio sobre toda a criação. E Satanás, ele não pegou o domínio sobre tudo. Isso. E aí lá na frente ele já está denunciando isso daí, Jesus está denunciando isso aí. Mas esse domínio aqui, que Deus deu para ele, era para dominar sobre todos os animais. Porque, eu não sei se vocês perceberam isso na leitura bíblica, mas os animais, eles vão ter uma parte importante no reino de Deus. Porque através dos animais é que a ira de Deus era aplacada para não destruir a humanidade. Você vê que morreu lá no jardim o primeiro animal, o cordeiro. Então, você vê que animais vêm morrendo. Até chegar Mateus. Exatamente. Então, assim, você vê que ali tinha uma importância. Por isso que eu falei, na outra aula, eu fiz aquela conjectura. Quando Adão ele peca, e Adão ele tinha esse domínio, ele chamava os animais entendiam o que ele falava, ele dava nome para os animais. Quando Deus vai matar aquele cordeiro, né? A Bíblia não fala que espécie de animal que era, se era um cordeiro, mas nós entendemos por quê. Porque eu falei na semana passada. Para você entender um texto da Bíblia, você precisa dar luz de outro texto. Se a gente tem lá, por exemplo, João Batista falando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a gente tem Êxodo do capítulo 12, Deus matando um cordeiro, pedindo para o povo passar o sangue nos umbrais para o espírito da morte não pegar. Nós vemos a importância do cordeiro. Então nós entendemos que lá no jardim, aquele animal era um cordeiro. Então quando Deus vai matar aquele animal, aquele cordeiro, eu fiz uma conjectura na aula passada. Aquele cordeiro, ele começa a interagir com Adão. Ele começa a falar para Adão, Adão, confiei tanto em você. Adão, a gente se relacionava aqui, Adão. O que você fez que agora eu vou precisar morrer? Porque aquela ali já estava denunciando, né, o diálogo de Jesus, homem, né, falando com a humanidade. Porque ele teria que morrer, um inocente. Aí eu falei aqui antes dos irmãos chegar, que Provérbios fala que a sabedoria, ela brincava com os filhos dos homens, antes de tudo ser criado. Se não me falha a memória, é Provérbios 18, ou Provérbios 8, fala disso daí. Fala da sabedoria, né, interagindo com o filho dos homens, antes da criação. Aí a gente vê esse relacionamento, o mesmo relacionamento que Adão tinha com aquele cordeirinho que foi morto, um cordeirinho inocente. Então, o mesmo relacionamento que Jesus tinha antes da eternidade, por isso que é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo, né? Então, esse domínio ele perde. E aí, esse domínio, que é a realeza, está denunciando uma realeza, e a gente vai entender isso aqui em Abraão, irmãos. Em Abraão a gente vai entender. O capítulo 9 de Gênesis já vai dizer que Deus abençoou Noé e os seus filhos e disse, frutificar e multiplicar e encher a terra. Até aí está no projeto original. O problema é que no versículo 2, os animais não será mais o domínio deles sobre os animais, mas os animais terão temor e pavor. Perdeu o domínio, perdeu a realeza. Aí nós podemos caminhar com mais tranquilidade. Agora, abre Gênesis capítulo 12. Que agora, irmãos, isso aqui é para os irmãos não mais tropeçar quando estiver pregando. Hein? Eu já escutei pregador pregando e falando assim, Deus chamou Terá, aí Terá não conseguiu concluir o chamado de Deus, aí Deus teve que chamar o filho dele. Não, Deus nunca teve nada com Terá. Está na Bíblia, Deus chamou Abrão. O Terá, ele foi de lambuja. Sabe por que a gente entende assim, irmãos? Faz essa confusão, muitos pregadores fazem essa confusão, e muita gente quando lê faz essa confusão. Porque a Bíblia não está em ordem cronológica.
O que aconteceu, o que está escrito no capítulo 12, aconteceu no capítulo 11. Eu vou repetir de novo isso aqui, ó. A gente precisa ler um texto da Bíblia, mas usando a luz de outro texto. Se você ler Gênesis capítulo 11, capítulo 12, você vai levar a leitura decorrente e você vai achar que Abrão foi chamado Cadê onde ele foi chamado aqui? E o Senhor chamou Abrão, saiu da sua terra, sua parentela. Em Harã. Não, ele não foi chamado em Harã. Ele foi chamado em Ur dos caldeus. Pastor, como que eu sei? A gente vai ver. Porque tem um texto do Novo Testamento que joga luz nesse texto. Então, vamos colocar esse texto aqui em ordem cronológica. Vocês estão aí em Gênesis capítulo 12, né? Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, se a gente lê isso aqui, irmão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, Abrão foi chamado em Harã. E ele não foi chamado em Harã. Então, vamos colocar em ordem cronológica. Volta aí, o Gênesis capítulo 11. Vamos ler do 26 ao 30. Gênesis capítulo 11, do 26 ao 30. Diz assim, ó: E viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, a Naor e Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló, e morreu Harã. Estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus, e tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca, e pai de Isca. Versículo 30. E Sarai foi estéril, e não tinha filho. Então, do verso 26 ao verso 30, é capítulo 11. Só que quando a gente chega no verso 30, o que para nós é o verso 31, era para ser o verso 1 de Gênesis 12. Então, o verso 31 e o verso 32 está fora da ordem cronológica. Então, a gente lê do 26 ao 30, aí ó, e era Sarai, e Sarai foi estéril e não tinha filhos. Aí a gente vem para capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma geração, uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Terminou o versículo 3? Não, aí, o versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Do versículo 3, volta para o versículo 31 do capítulo 11. Aí está em ordem cronológica. Irmãos, é um pouco difícil, mas os irmãos estão conseguindo pegar isso aí? Está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Então, o versículo 26 de Gênesis 11, né, ele vai até o 30. Do 30 ele vai para o verso 1, 2 e 3 de Gênesis 12. E aí volta para o verso 31, 32 e depois para o verso de número 4. Porque aí fica na ordem cronológica. Olha o verso 31. Que seria o início do verso do capítulo 12. O verso 31 seria o início do capítulo 12. E tomou Terá Abrão, o seu filho, e Aló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur. Entendeu? E saiu com eles de Ur. Você entende, irmãos? Porque quando Deus chama Abrão, Deus chamou Abrão em Ur dos caldeus.
Deus chamou Abrão. Aí nós entendemos que quando Deus fala com Abrão, Abrão ele fala para Terá: pai, Deus falou comigo. E Deus falou que era para a gente sair da onde a gente está. Só que aí, irmão, você precisa entender isso aqui. Por que Terá ele toma a rédea? Porque pai fala de governo. Pai fala de autoridade, de governo. Abrão não poderia tomar a frente, sendo que o pai ainda estava vivo. Então, por causa disso, a gente vê aí Terá ele tomando a iniciativa, porque pai fala de governo. A autoridade estava com o pai. Então, Abrão fala para o pai: pai, Deus falou comigo. E aí você lê e você entende o verso 31. E tomou Terá Abrão, seu filho, e aí ele vai falando. Como que eu sei que Deus chamou Abrão em Ur dos Caldeus? Irmãos, Atos capítulo 7. Abre aí Atos capítulo 7. A gente vai ler aqui o que um diácono ele fala sobre isso. Atos capítulo 7. Os irmãos chegaram em Atos capítulo 7? Aqui a gente está um pouquinho mais devagar, mas quando a gente chegar aqui nessa parte das tribos aqui, a gente vai conseguir dar uma deslanchada melhor, irmãos. Atos capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: porventura isto é assim? Aqui, irmãos, quem está sendo interrogado aqui, né, é Felipe. É Felipe, né? Então ele está sendo interrogado aqui. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Não, Felipe não, irmão, desculpa, Estevão. Estevão, pelo amor de Deus. Senão vai falar: aí ó, o pastor ensinando errado. E disse o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Verso 2. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve! O Deus da glória apareceu a nosso pai Abrão. Aqui ele já fala Abraão. Estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, irmãos. Mesopotâmia, Ur dos Caldeus. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-se à terra que eu vou te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Entendeu? Então Deus chamou ele em Ur. Então a gente precisa da luz do capítulo 7 de Atos para a gente entender o capítulo 12 de Gênesis. Então Deus chama Abrão em Ur dos Caldeus. E aqui, irmãos, agora que começa o negócio a ficar bom. Por quê? Porque quando nós vemos todo o plano da criação, né, a gente vê Deus criando o homem, a gente vê Deus plantando o jardim, a gente vê Deus dando imagem, semelhança, domínio, né? Deus falando para o homem: ó, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão dominar os animais do campo, as aves do céu, os animais do mar, os peixes do mar. Vocês vai dominar tudo isso daí. Então esse é o projeto original. O pecado entra. O pecado desconstrói aquilo que Deus projetou. Só que, porém, Deus não é pego de surpresa. Eu e você, nós somos pegos de surpresa. Você já imaginou? Chegando nesse cenário do capítulo 3 de Gênesis, Deus colocando a mão na cabeça e falando: nossa, e agora? O que aconteceu? O que eu vou fazer? Deus não é pego de surpresa, irmãos. Então Deus, ele já tinha algo planejado através de Abraão. Através de Abraão, Deus ia restaurar tudo aquilo que o homem perdeu na queda. Então nós vemos Deus, ele dando essa autoridade para o homem. Então nós vemos aqui o pecado. Por isso que eu falei que é importante a gente ter uma noção disso daqui, porque senão a gente não consegue caminhar em cima do plano da salvação. Por quê? Porque o homem, depois que pecou, ele desconstruiu o projeto de Deus. Deus teve que, agora, através de um homem, Deus mudar todo o plano, um plano que seria resumido através de Adão. Deus agora vai precisar lá na frente levantar um outro homem, para que esse outro homem desse continuidade no projeto de Deus, para assim vir o Messias. Então, o homem perde, aquilo que o homem perde, Deus vai restaurar em Abrão. E Deus restaura em Abrão, quando a gente lê o capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Irmão, a grande nação que Deus vai fazer através de Abraão é que depois vai vir Isaac, Jacó vem as 12 tribos. Então, a promessa da grande nação vai começar esse desfecho através das 12 tribos. Deus promete para Abrão vai ter Isaac, Isaac vai ter Jacó, Jacó vai ter os 12 filhos, e dos 12 filhos que vai começar então a desenrolar aquilo que Deus prometeu para Abrão. Por isso, irmãos, que aquilo que Deus promete para nós, né, muitas coisas a gente vai experimentar, a gente vai ver o sinal da promessa, só que a promessa ela vai se concretizar na nossa geração, porque Deus é um Deus de geração. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Deus visita até 1000 gerações. Deus vai visitando geração por geração. Porque as bênçãos do Senhor, irmão, quando a gente lê Deuteronômio 28, né, as bênçãos do Senhor, ela acompanha. Deus faz a promessa para você, e através de você essa promessa vai passando para a sua geração. Então aqui nós vemos Deus restaurando. Por que nós vemos Deus restaurando? Porque Deus já está falando para Abrão, ser tu uma bênção. Esse ser tu uma bênção, Deus está restaurando o sacerdócio. Lembra que eu falei que Deus foi bênção para Adão, e Adão era para ser bênção para todos os seres humanos? Porque quando fala de ser canal de bênção, Deus está falando de sacerdote. O sacerdote ele é um canal de bênção. Então, o sacerdote, vamos trazer agora para o contexto atual, o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o cooperador. Irmãos, você ser bênção, você ser canal de bênção é você abençoar pessoas. Aí você está cumprindo o propósito de Deus. Sim. Se Adão e Eva não pecassem, eles teriam filho, porque quando eles estavam no jardim, provavelmente, eles não tiveram. É isso? Quando eles pecaram, os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nele. Então, se eles não pecassem, assim, teria filho. Porque a ordem de Deus é que eles multiplicassem e enchessem a terra. Então, mas Deus sabia que ele ia pecar. Sim. Então a ordem foi dada. A falha aí, quando o pecado entra, é que Deus multiplicou a dor. Eles teriam filhos sem a mulher ter dor nenhuma. Isso é o que nós entendemos. Porque você vai ver que a condenação, a consequência do pecado é multiplicar a dor. Sim. E por causa que o homem tem a sua genitália e a mulher também, nós acreditamos sim. Isso aí não é violar o texto, que eles teriam relação e iriam gerar. Só que a mulher não teria dor. É por isso que eu vejo muita gente falando assim, do trabalho. Se eu descobrir quem inventou o trabalho, eu vou ter uma conversa. Irmão, o trabalho que inventou foi Deus. Porque o homem trabalhava no jardim. O que veio depois do pecado é que agora a terra começa a produzir espinhos e ambrolhos. E agora o homem ia comer do suor do seu trabalho. Sabe como que era o relacionamento antes da queda do homem? O homem estava cuidando do jardim. E aí, num determinado momento, ele sentia no espírito dele que Deus estava descendo na terra para falar com ele. Ele parava tudo. E ele ia se relacionar. Aí a gente pode criar aqui entre nós, né, um diálogo para a gente colocar luz nesse texto, para a gente colocar luz nesse cenário. A terra, o homem dominava, o homem falava com os animais, o homem dominava a terra. O homem tinha tanta autoridade que se ele jogasse uma semente na terra, ele poderia falar assim, ó, você vai ter que produzir, e virar as costas, e a terra tinha obrigação de produzir, porque era uma lei. Então, imagina a terra de alguma forma falando com Adão e falando para Adão assim, você vai parar de trabalhar? E Adão falando assim, eu não preciso mais trabalhar. Porque não sou eu que dependo de você, é você que depende de mim. Esse tempo é tempo de eu me relacionar com Deus. Diferente de hoje.
Depois da queda, o homem tem que comer do suor do seu trabalho. Então, o homem está trabalhando, mas ele sabe que ele tem conta para pagar no final do mês. Ele sabe que tem terra que vai produzir 10, outra 30, outra 60, outra 90. Então, o que acontece? Ele começa a ficar mais tempo trabalhando e pouco tempo se relacionando com Deus. Eles só tiveram filho quando foi expulso. Tá. Eu entendi o que você está perguntando. A gente... Sim. Tipo, a ideia de relacionamento ali com Deus, a ideia de relacionamento ali era de intimidade. De intimidade. A minha pergunta é tipo assim, eles já sendo casados, né? Já era casado, eles já praticavam o ato. Ó. Então, porque assim, tipo assim, eles não tinham maldade. Sim. Né? E após ele comer o fruto, eles perceberam que estava nu. Entendeu? Tá. Essa é a minha dúvida. Primeiro, quando fala de intimidade, a gente tem uma falha muito grande em falar assim, irmãos, relacionamento, intimidade, assim como o homem tem intimidade com a mulher, o homem tem que ter intimidade com Deus, fala de relacionamento. Quando fala de relacionamento e intimidade, fala de você conhecer a outra pessoa, a ponto da pessoa não precisar falar nada e você já sabe o que aquela pessoa quer. Não, calma aí eu vou caminhando para explicar. Agora, a questão, se eles tinham relação ou não, ou se iriam gerar filhos assim, irmão, isso daí fica só a questão da gente ler o texto e entender. Por quê? Quando a gente lê o capítulo 5 e fala assim, ó, e essa é a geração de Adão. Então, a gente entende uma coisa. Isso daqui não é qualquer cabeça que vai pegar, irmão. A gente sabe que os primeiros livros da Bíblia quem escreveu foi Moisés. Todo mundo tem na sua mente que Deus foi revelando e Moisés foi escrevendo. A inspiração de Deus, ela sempre teve com Moisés. O que Moisés vai dar luz é do capítulo 5 em diante. O que a gente entende? Que do capítulo 1 até o capítulo 5, ali é coisa de que Adão passou de geração em geração através de palavra, de forma oral. Capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis não tem muito detalhe. Por que não tem muito detalhe? Porque Deus não tinha preocupação em trazer detalhes, mas foi o próprio Deus que disse para Adão como que foi a criação. Poucas pessoas sabem disso, irmãos. Poucas pessoas. Isso aí é mais para o lado da cultura judaica. O capítulo 1 e o capítulo 2, ali, foi coisas que Deus falou para Adão e Adão passou para adiante. Então, a gente não tem muito detalhe no capítulo 1 e capítulo 2. Então, tem muitas coisas do capítulo 2... O que o senhor acha? Assim, no ponto do senhor. Que eles iriam ter filho? Se não pecasse. Iria ter filho. Sabe o que você tem que focar? Que a mulher e o homem, os dois são completos. A mulher foi feita para gerar. A mulher é a terra, o homem é a semente. A semente sai do homem, a mulher é a terra que fertiliza. Então, com pecado ou sem pecado, iria gerar do mesmo jeito, ia ter sexo, ia ter relação do mesmo jeito. Então, o pecado só acelerou o processo. Não. O pecado trouxe, a desobediência trouxe para a mulher dores no parto. Só isso. A mulher começou a ter dores no parto e se tornou submissa ao seu marido. Só isso. Essa foi a consequência. As outras coisas não alterou. O homem continuou trabalhando. A única coisa que alterou para o homem é que agora ele vai comer do suor do seu trabalho e a terra vai ter terra que vai produzir e vai ter terra que não. É a mesma coisa assim, a consequência das coisas que a gente faz. Não é isso? Sim. Deus já criou lá no jardim, né? Que eles fizeram. Então, você tem uma consequência do que vocês fizeram para vocês. Consequência. Dali para frente, eles saberem que quem manda é Deus, né? Exatamente. É porque toda ação gera uma reação. Mas se eles não tivessem pecado, desobedecido, eles iam ter relação e ia ter filho. O problema é que os filhos não iriam nascer para fora do jardim, os filhos iam nascer dentro do jardim. O que a gente também, a nossa mente não consegue pegar muito bem, irmão, que Éden é terra. Isso. Deus plantou um jardim no Éden. Conforme o povo fosse crescendo, Eva ia gerando filhos e filhas, conforme eles iam relacionando. O que ia acontecer? A terra que está em volta, ela ia começar a florescer.
é a questão da bênção que estava sobre Abraão, que eu vou falar no final. Abraão pisou no deserto, o deserto floresceu. Tem coisas que a gente é melhor compreender, né? Tipo, porque assim, essa questão... Assim, não vai ter prova. Sim. Vai ter como? Aí não sei. Então. Talvez aí é coisa que pode dar nossa compreensão. Isso aí é plano de vida. Mas aí eles teriam um filho do mesmo jeito, teriam relação e eles iriam crescer. Sim, vai multiplicar. Então, vamos continuar aqui. Olha, irmãos, então Deus fala para Abrão, se tu uma bênção, Deus está restaurando o sacerdócio. Porque o sacerdote, ele é bênção para as nações. Só que aí a gente tem um problema, o domínio, a realeza. Como que Deus ia restaurar a realeza? Deus ia restaurar a realeza aqui, ó, através das 12 tribos. Sabe por quê, irmãos? O próprio Deus vai dizer que Israel é o primogênito. Êxodo capítulo 4, eu coloquei aqui em destaque, Êxodo capítulo 4, do verso 21 ao 23. Deus vai falar que o povo de Israel é o primogênito. E aí, qual é a bênção do primogênito? Ele tem porção dobrada, ele vai herdar realeza, porque realeza fala de autoridade e domínio, né? E ele vai herdar o sacerdócio. Como que Deus ia restaurar isso para o homem? Através de Abraão. Deus fazendo a promessa para Abraão, seja tu uma bênção, Deus já estava restaurando o sacerdócio. Deus falando, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já estava apontando para as 12 tribos. Porque das 12, quando Deus fala para Abraão que em Abraão seria bendito todas as famílias da terra, Gênesis 2:3, Deus estava liberando a bênção da primogenitura, e Deus vai denunciar isso em Êxodo, quando Deus manda Moisés falar com o faraó. Então aqui Deus está falando com o povo, através de Abraão. O que nós temos hoje como imagem da bênção da primogenitura, que a gente sabe que o primogênito tem direito a algumas coisas, Deus estava trabalhando isso em esfera de nação, de povo. Por quê? Porque na descendência de Abraão, quando viessem as 12 tribos, dentro das 12 tribos, Deus iria colocar autoridade, Deus ia colocar porção dobrada, e Deus iria colocar a realeza, né? Deus iria colocar a realeza. Pela ordem, Rúben era para ser o primogênito. Só que Rúben, ele perde o direito da primogenitura. Então, o direito da primogenitura passa para Efraim. Efraim e Manassés, 2 filhos de José. José não recebe herança, porque o direito que José tinha foi passado. Jacó, ele adota esses 2 filhos, Manassés e Efraim. Só que quando Jacó vai abençoar, os irmãos lê lá no texto, quando Jacó vai abençoar, Jacó inverte as mãos. José vai falar assim, mas por que inverteu as mãos? Manassés é o primogênito. E não estava entendendo, mas já tinha um propósito de Deus. Deus deu a primogenitura para Efraim. E a porção dobrada que era para Efraim passou para Manassés. Aí, Efraim sobe no topo. Ele entra no lugar de Rúben. Efraim, ele recebe aqui uma unção, irmãos, do nome. Ele passa a levar o nome de Israel. Pastor, quando que Efraim recebe o nome? Quando tem as divisões da terra. Quando tem as divisões da terra. Você vai ver que tinha reino do norte e reino do sul. O reino do sul recebia o nome de Judá, reino de casa de Judá, e o reino do norte depois recebe o nome de Israel. Israel é o reino do norte. Então, Efraim, irmãos, ele recebe esse direito de levar o nome. Isso daqui é importante. Isso aqui é importante os irmãos pegarem. É muito importante os irmãos pegarem. Porque há uma profecia que os de Efraim seriam espalhados por toda a terra. É por isso que a igreja é chamada de Israel de Deus. Porque a profecia de que Efraim seria espalhado por toda a terra, irmãos, já tinha uma profecia messiânica. Por quê? Porque agora todos os gentios iriam ser feito participante. Então o pessoal fala, é errado falar que a igreja é Israel de Deus? Não é errado. Não é errado por causa dessa profecia que Efraim seria espalhado.
Efraim foi espalhado. Como ele era o Israel, ele levava o título de Israel, todas as nações podem ser, aqueles que aceitam Jesus, podem ser chamados de Israel de Deus. E esse aqui faz parte do direito da primogenitura. Então, Efraim, irmãos, ele recebe um nome. E Manassés a porção dobrada. Manassés, os irmãos, mais para frente, se a gente conseguir, a gente vai fazer uma parte de geografia bíblica. Dentro do Reino do Norte, tinha um território que ele ficava assim, ó, só era dividido pelo Rio Jordão. Ele ficava dos dois lados, os dois lados era território. Tinha território antes do Jordão e território depois do Jordão. Pertencia a Manassés, a porção dobrada de terra. Os irmãos estão pegando até aqui, irmãos? Pegando? Ó, Judá, ele recebe a realeza, a autoridade, porque agora de Judá que vai vir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o nome Leão da tribo de Judá. Então a autoridade, irmãos, foi passado para Jesus. É por causa disso que Jesus, ele fala, João 20, 21, ele sopra e nos dá autoridade. Né? Ele sopra e nos dá autoridade. E toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus e a igreja desfruta disso. Por quê? Porque a igreja agora tem esse direito da autoridade. Então foi restaurado, sim, irmãos, a autoridade. Né? Porção dobrada foi restaurado, né? no primogênito através de Abraão. Então Abraão, ele recebe, ele consegue trazer de volta aquilo que havia se perdido. E aqui, irmãos, ó, só para a gente concluir essa parte de Manassés, aqui, ó, eu coloquei aqui em cima, depois os irmãos tiram a foto. A gente chama de Transjordânia. Transjordânia, um lado do Jordão, oriental, oeste, e Canaã do outro lado, ocidental, leste. Então, porção dobrada veio para Manassés, e o nome, né, de Israel foi dado para Efraim. Efraim leva o nome de Israel. Amém, irmãos? Agora a gente precisa entender uma coisa. Deus fez o chamado para Abraão. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. Amém. Deus, ele faz a promessa para Abraão. Ele chama Abraão, quando Abraão se chamava Abrão, em Ur dos Caldeus. O problema é que Abrão, ele ouve o chamado de Deus, mas ele para em Harã. E por que ele para em Harã? Por causa do seu pai. Irmãos, Harã, a gente entende na etimologia da palavra que Harã se chama terra das oportunidades. Todo homem chamado por Deus, antes dele chegar no seu propósito, Canaã, ele vai passar por um Harã, terra de oportunidades. É por isso que quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa entende que Deus tem um chamado na vida dela, a pessoa quer fazer a obra com todo aquele amor, com todo aquele furor, com todo aquele zelo, só que vai chegar um momento da sua caminhada, no meio da trajetória. Por isso que a Bíblia fala que a recompensa não está no começo, nem no meio e nem no fim. Porque no meio da trajetória você vai ter uma terra das oportunidades. E nessa terra das oportunidades, muitos crentes têm parado. Muitos crentes têm parado. Tem muitos homens de Deus, que Deus chamou para ser pastor, evangelista, missionário, que quando chegou na terra da oportunidade, ele achou melhor seguir a carreira. Se tornou um médico, um advogado. Entendeu? Aí quando chegar no grande dia, que nós teremos que dar conta das nossas obras, Deus vai chegar para nós e falar assim, mas eu chamei você para ser sacerdote, para ser pastor. Ah, mas eu me formei aqui, eu fui um médico. Não, tudo bem, é mérito seu, mas não foi o que você foi chamado. É por isso que quando a gente é chamado, irmãos, e a gente para nas terras da oportunidade, a gente começa a perder coisa. As pessoas falam assim, quem não vir por amor vai vir pela dor. Muitas das vezes uma pessoa chamada, ela se enrosca com as coisas dessa vida. Ela se embaraça com as coisas dessa vida. Ela não consegue prosseguir, não consegue sair. Porque ela fala assim, quando der eu vou fazer a obra de Deus. Agora eu preciso crescer profissionalmente. Agora eu preciso construir a minha casa. Eu preciso dar um futuro para a minha família. Cuidado com a terra da oportunidade. Que você pode morrer sem cumprir o propósito de Deus. Pastor, quem tem promessa de Deus morre? Com certeza.
Ah, mas o cantor lá é Marquinho Gomes, né? Quem tem promessa não morre. No louvor não morre, mas no literal morre sim. É só você sair do propósito de Deus que morre você com promessa e tudo. Tá? Então, assim, ele morreu no meio do caminho. Terá, pai de Abraão. A etimologia da palavra terá, irmãos, é prazo de validade. Ou também aquilo que te atrasa. Porque Deus chamou Abrão, Abrão falou para o pai Terá, e o pai Terá, quando chegou em Harã, ele falou assim, não, calma aí, aqui é terra de oportunidade. Você pode ter certeza, todo homem e mulher chamado por Deus vai ter uma pessoa do lado dela que é um prazo de validade. Que vai ser aquilo que atrasa o chamado dela, o ministério dela. É por isso que a gente sempre fala, irmão, quer orar, anda com quem ora. Quer ser pregador, anda com quem prega. Porque você vai chegar um momento, irmão, que você vai ter que fazer escolha. Chegou na terra da oportunidade, faz uma escolha. Você foi chamado para quê? Não, fui chamado para servir o altar. Então, irmãos, deixa a oportunidade passar. Tem muito laço que tem cara de bênção, aparência de bênção, mas no final é laço. No caso aqui de Abraão, a terra das oportunidades. Isso, Harã. Aqui, no caso aqui, as oportunidades é do mundo? Isso, do mundo. Do mundo secular, trabalho, proposta, tudo aquilo que sufoca a sua obra com Deus. Aí, no caso, você tem que ultrapassar isso aí para chegar. Isso. Você tem que saber o que é prioridade. Jesus falou, buscar em primeiro o reino de Deus e a minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Por isso que eu falo que um texto, ele precisa da luz de outro. Quando o faraó quis fazer com que o povo não adorasse a Deus, o que ele fez? Aumentou a carga horária de trabalho. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem muita gente parando aí. Isso, parando em Harã. De a oportunidade. Tipo, às vezes fazer as coisas de Deus, tá dando ouvido mais para as coisas do mundo. É. Porque ela olha para a necessidade dela. Ela fala que acredita que é Deus que é o provedor, mas ela não acredita. A prova nisso tá. Porque se ela já tem um horário de trabalho, um exemplo, 8 horas. Irmão, você já tem o seu horário de adorar a Deus. Por que você vai começar a fazer hora extra para poder ganhar mais, para poder conquistar mais? Sendo que a gente nunca fica satisfeito com aquilo que tem. Quem ganha 2.000 vai querer ganhar 3. Quem ganha 3 vai querer ganhar 4. Quem ganha 4 vai querer ganhar 5. Então, pode ser. É questão de prioridade. Então, prioridade. Tem um emprego e de repente tem outro. Isso. E ó, isso. Sabe qual é o primeiro sinal que a pessoa está caída? A insatisfação. Lúcifer, ele só caiu por causa da insatisfação. Não estava satisfeito. Ele já era querumbi e ele já era ungido. Mas não estava satisfeito. Ele queria ser igual a Deus. Depois eu ganhei de uma pergunta, Tá. Essa mesma semente ela planta, né? Sim. Tem que plantar, né? Porque o homem, o coração do homem é voltado para as necessidades. Necessidade, né? Por exemplo, como o senhor falou, deu exemplo, 8 horas. Aí o patrão já chega para ele, ó, você fazer mais 2, eu te dou X. Aí uma limitação e necessidade. Aí vai depender da prioridade dele, né? Exatamente. Por isso que quando Pedro fala assim... Mas aí já tem um dedo de Satanás. Ah, com certeza. Tudo aquilo que ofusca o propósito de Deus na sua vida tem um dedo de Satanás. Isso. Porque quando ele chega lá para Eva, ele fala assim, você pode comer de toda a árvore? E ela fala, não, da árvore que está no meio do jardim. Ele começa a questionar. Toda pessoa que tem um chamado, irmãos, o diabo vai usar pessoas para questionar. E a dúvida entrou, a fé morre. Morrendo a fé, irmãos, você não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então já começa por aí. Gerou dúvida, irmão, pula fora. Então vamos continuar aqui? Então, Harã, terra das oportunidades. Muita gente está parando na terra das oportunidades. Cuidado. Cuidado. Ur, irmão, você nunca pode voltar para Ur. Ur já foi o lugar que você saiu. Mas de Ur até Canaã tem uma trajetória. Tem calúnias, tem desilusões, tem ingratidão, tem um monte de coisa, só que não para na terra das oportunidades. Às vezes a gente vai achar, estou tanto tempo na presença de Deus, surgiu uma oportunidade, depois eu vou fazer a obra de Deus. Errado. Priorize as coisas de Deus, que as demais coisas Deus vai acrescentar. Oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele fala, o pão nosso de cada dia.
Deus, ele sabe que você tem uma necessidade de pão, irmãos. Pode ficar despreocupado que ele vai dar o pão para você. Os passarinhos, Jesus, quando você lê Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, é um monte das bem-aventuranças. Ali, Jesus está ensinando como que tem que ser a postura do cidadão do céu. Se você estiver enquadrado naquilo ali, irmãos, parabéns, você na cidade do Espírito, você está pronto para reinar no reino de Deus. Então, ele mostra ali como que nós devemos nos comportar. E ali ele vai falar de tudo, irmão, de tudo, de necessidades secular até necessidade espiritual. Só que quando Terá morre, né, porque aquilo que te atrasa, aquilo que tem prazo de validade, irmão, vai ter uma hora que ou você morre com o seu chamado, ou esse negócio morre na sua vida, né? Isso aqui, ele vai te atrapalhar, mas vai ter uma hora que Deus vai tirar. Só que quando a gente acha que Abrão aprendeu, aí Abrão vai e leva Ló. Porque Deus não falou para Abrão levar Ló. Deus mandou Abrão sair da casa da sua parentela. Com certeza, era o que ele tinha que fazer. Não fez, ele levou Ló. Porque ele deixou que o sentimento opinasse no chamado de Deus. Por isso, irmãos, que obra de Deus você não faz com o coração. Esse negócio, pastor, estou pedindo a bênção porque eu senti no coração. Irmão, você vai quebrar a cara porque o coração do homem é enganoso. Obra de Deus não faz com o coração, faz com propósito. É por isso que às vezes eu posso chegar assim, pastor, eu tenho convicção de que Deus falou para mim que é para ir para tal lugar. O seu pastor pode até ficar triste. Mas aí você tem que ter em mente que a obra de Deus não é feita e sim com propósito. Exatamente. Muita gente está perdida aí, sabe para onde vai, não entendeu o propósito. Pula ali, pula aqui. Terá prazo de validade ou aquilo que atrasa. Aí ele se livra de Terá, ele se livra do prazo de validade, a obra de Deus está atrasada, ele vai dar continuidade. Ele vai sair e ele vai agora para Canaã. Só que, porém, ele leva Ló. A etimologia, Ló é enrolado ou véu. Irmãos, véu tampa a sua visão. Ele saiu daquilo que atrasa e agora ele colocou um limite no chamado dele. Você vai ver que depois vai dar uma confusão aqui e ele vai ter que escolher. E quando ele escolhe, ele toma o propósito que era para ele ter tomado antes. Ele entra no propósito. Aí ele vai para Canaã. Antes disso, ele precisou se livrar daquilo que atrasava e aquilo que era um véu, que atrapalhava ele de ver. Cuidado, irmãos. No nosso chamado, tem muitos véus tentando ofuscar a nossa visão espiritual. Cuidado com os Ló. Cuidado com os Ló. Como que eu identifico um Ló? Ingrato. Porque ele foi abençoado através de Abrão. Quando Abrão falou para ele assim, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele deveria chegar, essa seria a atitude dele. E aí Deus ia trabalhar com ele. Ele deveria falar assim, Abrão, tio, tudo que eu tenho foi por causa que Deus te abençoou e me abençoou também. Vamos fazer o seguinte, tá dando briga entre os pastores? Vamos acabar com isso. Eu vou matar uns animais do meu rebanho, a gente vai fazer um churrasco, a gente vai colocar uma pedra sobre isso. Mas eu não saí de perto de você. Foi pregado ontem, Eliseu e Elias. Entendeu? Ele é ingrato. Ele foi abençoado por causa de Abraão. Ele falou, então tá bom, eu vou para o lado. Ele escolhe o melhor lado. Irmão, quando você é grato a uma pessoa, o melhor você dá para aquela pessoa que te abençoou. O melhor você dá para ela. É por isso que nós damos o melhor para Deus, porque Deus é bênção para nós. E nós somos bênção para as nações. As nações cuida do sacerdote e o sacerdote cuida das coisas de Deus. E Deus cuida do sacerdote e cuida da nação. Entendeu? Então, quando você é grato, você dá o melhor para aquele que te abençoa. O véu aqui, o enrolado, e hoje queira que em nome de Jesus, tudo aquilo que tampa a nossa visão, que nos enrola, cai por terra em nome de Jesus. Os Ló aqui, eles têm que ser gratos a Abrão, porque o que ele tem porque Deus estava abençoando Abrão. Irmãos, só para a gente caminhar aqui para a conclusão, né? Então, através de Abrão, Deus restaura. Deus restaurando, ele vai fazer isso através das tribos, né? Através das tribos. Aqui nós vemos Abrão, quando ele chega em Canaã. Antes dele chegar em Canaã, ele passa por alguns territórios, ele vai parar em alguns lugares que não era para ele parar, né?
vai se enrolar na terra das oportunidades, vai ter um véu tampando a vista dele, o olho dele, ele não vai enxergar. Por quê? Porque Abraão não sabia, ele não entendia que a bênção não estava no lugar, a bênção estava na pessoa. Entendeu? A Bíblia diz, irmãos, que quando Abraão pisou no deserto, aonde ele pisou, o deserto floresceu. Deserto de Negueb. Procura depois na internet informação sobre o Negueb. Negueb, irmão, prosperou de uma forma tremenda, tremenda. Por quê? Porque hoje em dia os crentes é assim. Serve a Jesus, tem o Espírito Santo, a bênção de Deus está sobre ele, aí ele fala assim, não vou para tal lugar porque lá é um deserto, lá é sepultura de profeta. Então a bênção não está sobre você, a bênção está sobre o lugar. E se a bênção está sobre o lugar, então a Bíblia está mentindo. Porque a bênção está sobre pessoas. Aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar as suas mãos, Deus vai prosperar. Porque a bênção está sobre você. Qual foi a mentalidade de Abraão, que é a mentalidade aqui, ó, dos crentes de hoje? A terra vai me abençoar, a terra mana leite e mel. Se você tiver essa mentalidade de que a terra vai te abençoar, irmão, hoje você já tem que largar isso daí. Não é a terra que vai te abençoar, é você que vai abençoar a terra. Entendeu? Era para ser Israel, por intermédio de Abraão, das tribos, era para ser bênção para todas as nações. Eles dispensaram. Quando Deus dá, e aqui eu já vou caminhar para encerrar, quando Deus dá a lei para Moisés, no Monte Sinai, irmãos, quando você vai para Deuteronômio 33, se não me falha a memória, diz que teve um esplendor tão grande que ofuscou a luz do sol. Por quê? Porque era tão grande que o território que aquele esplendor de Deus alcançou é do tamanho do estado de São Paulo. O tamanho do estado de São Paulo foi o tamanho do esplendor da glória de Deus. Quando Deus veio trazer a lei para Moisés. Quando Deus deu a lei para Moisés. E os Salmos vai dizer que mais de 20 mil anjos estavam presentes louvando a Deus. No momento em que Deus está entregando os mandamentos para Moisés. Irmãos, isso aqui é muito tremendo. Quando que a gente vai ver uma glória dessa? Quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada. E aí eles não quiseram, né? Não quiseram tudo isso que Deus estava oferecendo. Você percebe que quando Deus ele foi dar a lei para Moisés, ali, irmãos, ali foi coisa tremenda em cima do Monte Sinai. Porque para o sol, ao meio-dia, o sol ser ofuscado, era Deus falando assim, ó, eu sou o esposo, eu sou o noivo, você é a noiva, porque Deus, ele é o marido de Israel. Jesus é o marido da igreja, Deus é o marido de Israel. Então Deus, naquele momento, foi impressionar a noiva. O povo que estava lá de baixo ficou impressionado. O monte balançava, relampeava, era raio, era trovões, porque o trono de Deus estava descendo, irmãos, até aquele monte, para que Moisés pudesse ter a lei. Só que o que aconteceu? O povo que estava lá embaixo, para receber a lei, o povo falou assim, Arão, faz mais de 40 dias que esse Moisés subiu, esse Moisés não vai descer. Faz para nós um Deus. E aí é feito o bezerro de ouro, né? Êxodo 33, Êxodo 30, se não me falha a memória, é feito o bezerro de ouro. O que acontece? É a mesma coisa no cenário diferente. As pessoas estão dizendo assim, esse Jesus aí não vai voltar mais. Faz pra gente o bezerro de ouro. Aí as pessoas estão adorando o bezerro de ouro. Porque eu preciso adorar aquilo que eu vejo. E a fé, irmãos, é a gente ser fiel a Deus sem a gente ver. Porque honra, você não honra quem está na sua frente. Você honra aqueles que estão, quando não está presente. Deus falou assim, eu quero que o povo me honra. E como que o povo vai me honrar? Sendo que Deus é onipresente e está em todo lugar. Isso aqui é uma conjectura minha. Deus vai fazer assim, eu vou ficar em espírito, porque espírito ninguém vê. Aí eu quero ver se eles me honram. É por isso que tem pessoas que só é alguma coisa quando está dentro da igreja, cuidado. Porque quando você está sozinho, Deus está presente. E você não está honrando a Deus. Aí a gente cai de novo em Hebreus capítulo 7. De novo falar sobre oferta e dízimo. O menor honra o maior e o maior abençoa o menor.
Muita gente não está sendo abençoado porque não está honrando a Deus. No secreto, no particular, quando você está sozinho, nenhum olho está em cima de você. Deus está em espírito, em oculto, esperando a pessoa honrar Ele. A pessoa não honra. Aí Deus fala, se não me honra, também não tem bênção. Só pode receber bênção aqueles que honram. Deu para pegar aí, irmãos? Amém? Então nós vamos encerrar aqui. Nossa aula encerra aqui. Eu coloquei aqui uma referência de Efésios capítulo 1 e Hebreus capítulo 1, porque Efésios capítulo 1, 9 e 10 vai falar que lá é bem explícito mesmo que foi Jesus que criou o mundo. E Hebreus capítulo 1 também fala sobre o mesmo assunto, que é por intermédio de Jesus, Deus reconciliou. Então Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe os irmãos do Vale da Bênção que está pelo YouTube, todos os irmãos que estão aí assistindo a aula, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor?